Olha só, a gente tem que conversar algumas coisas muito importantes hoje acerca do Brasil, acerca de como está o nosso país nesse exato momento. E não é uma questão política, não é uma questão partidária, ideológica, não é se A ou B está com razão. Então, é um recado extremamente importante acerca do nosso país e você deve ficar ciente. Nesse exato momento, algo muito sério está acontecendo com o nosso país. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos e o que nesse exato momento te aflige no nosso país. Existem muitas coisas acontecendo, não são coisas boas. É importante lembrar que isso não é sobre politicagem, sobre política, mas simplesmente um vídeo sobre as questões econômicas, as questões macroeconômicas do nosso país. Você está no canal Você e Seu Dinheiro, meu nome é Daniel Lima. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos dê uma chance para que o conteúdo possa chegar a muito e muito mais pessoas. Então vamos ao vídeo. Então veja só, o que está acontecendo no nosso país ultimamente? Nos últimos 2 anos. O ano já está finalizando, já estamos praticamente no mês de dezembro e completamos 2 anos de governo do nosso atual presidente. Basicamente tem sido elevado a taxa de dinheiro que é extraído da população. Nós chamamos isso de imposto. Então, tem aumentado os impostos no nosso país significativamente. Tem sido criado alguns, as alíquotas têm sido aumentadas, com isso o governo tem tido mais dinheiro nas mãos. Esse dinheiro era para ser usado com mais tolerância, com mais parcimônia, com muito mais inteligência, inclusive. Só que o governo ele tem gastado bastante desse dinheiro retirado da população. E esse dinheiro ele tem sido gasto indiscriminadamente pelo governo em programas que muitas vezes não têm retorno e muitas das vezes o próprio povo que recebe esse dinheiro do governo tem utilizado mal esse dinheiro, como por exemplo para o tigrinho, para jogos online, para as bets. É dinheiro do trabalhador jogado na mão de quem ainda não tem renda e este usa o seu dinheiro para jogos. Inclusive o STF já se manifestou contra isso, impedindo das pessoas usarem esse jogo nas apostas. O que é bom e o que é ruim? É bom porque o dinheiro não vai para esses jogos sem fundamentos. E o ruim é que o governo, o Estado, ele ganha mais autoridade sobre o que nós devemos ou não fazer. Não é muito bom, eu não vejo com bons olhos quando o governo diz o que nós devemos fazer com o nosso dinheiro. Veja bem, você tem o dinheiro nas suas mãos e de repente o governo, seja lá qual for, diz assim: você só deve fazer isto ou você só deve comprar isto ou aquilo. O governo ele não pode muito fortemente nas nossas decisões pessoais. Mas o governo tem feito alguma coisa, o STF tem se pronunciado sobre o impedimento dessas pessoas que usam programas sociais para bancar jogos de azar, que a gente sabe que ninguém enriquece no tigrinho. Mas o governo tem muito gastão, tem arrecadado bastante dinheiro, tem gasto bastante dinheiro, puxado dois grandes problemas. Esse é o quatro problemas: elevada arrecadação, o governo ele taxa, ele retira muito dinheiro da população através dos impostos, né? A carga tributária, nós chamamos isso de carga tributária. A quantidade de impostos que nós pagamos, os chamados tributos ao governo. Carga tributária. Uma parte dessa carga tributária o governo gasta muito. Aí aparece outro problema, que é a inflação, por causa dos gastos excessivos do governo, especialmente com programas sociais, e a gente sabe também que o governo compra apoio com esse dinheiro que é do povo. O outro problema que aparece são as taxas de juros que se elevam. Como assim inflação e juros se elevam se o governo gasta? Veja bem, o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo. Então o que o governo gasta é o dinheiro do povo. E quanto mais o governo gasta o seu dinheiro, não o governo dele, ele se endivida para isso. Ele emite títulos da dívida. Ele emite papel que as pessoas compram, tipo o Tesouro Direto, e ele vai rolar essa dívida lá para 2029, 2035, 2040, 2045. Então ele vai pagar essa dívida lá daqui a alguns anos, com a rentabilidade que nós chamamos de taxa Selic. Então, nós já temos aí quatro grandes problemas. O primeiro é o excesso de impostos que o governo faz. O segundo é o gasto malfadado que ele faz. O terceiro problema é que ele puxa a inflação para cima. A inflação é a subida de preços. Existem duas maneiras de você entender a inflação. A inflação é a subida de preços e a inflação ela acontece quando o governo imprime muito dinheiro e muito dinheiro é jogado na sociedade. Isso dilui o seu valor. Isso mesmo, o real ele perde valor quando ele é impresso em grande quantidade. Então, o outro problema que acontece é a taxa de juros. Se o governo se descontrola gastando excessivamente, o que acontece? A inflação volta. E não é bom a inflação, porque o real perde o seu poder de compra, perde o seu valor, e aí o governo, para frear
a perca do poder de compra do real, ele aumenta a taxa de juros, que nós chamamos de taxa Selic. Então, acho que está bem claro. Se o governo ele tributar demais você, ele vai gastar a seu bel prazer. Inclusive, ele lança editais para fazer novelas de 110 milhões de reais, ele aumenta o salário dos comissionados, ele cria mais ministérios, são quase 40 ministérios que o governo já criou. Eu me cite o nome de 10 ministros que você conhece do atual governo. Só 10 ministros, talvez você não conheça. Talvez você conheça mais os ministros do STF do que os ministros do atual governo, porque são muitos ministérios e muitas vezes nós não sabemos o que esses ministros fazem com tanto dinheiro. Nós não sabemos o que o governo faz com tanto dinheiro. Então nós temos gastos excessivos do governo que puxam a inflação, que puxam a taxa de juros. Veja bem, quando a taxa de juros ela é elevada, não é porque o Banco Central, que atualmente é do Campos Neto, mas no futuro, no ano que vem já vai ser do Galípolo, que é um cara muito ligado ao governo atual, não é que o cara é mau, é porque ele está um mal maior na frente. Se a inflação se descontrola, nós não conseguimos comprar praticamente nada. Perde o nosso poder de compra, como aconteceu nos anos 80 e 90. Então, o que é a taxa de juros? É uma maneira para controlar, para conter, para segurar a inflação. Funciona basicamente como um remédio amargo. Ninguém gosta de remédio amargo. E aí o que acontece? A taxa de juros se eleva, contém a inflação, mas também fica caro, porque se os juros se elevam no nosso país, os combustíveis ficam caros, as passagens, o crédito bancário, fica mais caro financiar casas, fica mais caro financiar tudo, porque os juros são muito elevados, né? Em compensação, isso pode atrair investidores lá dos Estados Unidos, porque vê aqui um momento para jogar dólar na economia, né? Muito bem, então nós temos taxa de juros, inflação, gastos do governo e as taxas, tributos, impostos que o governo tem arrecadado com muita intensidade nos últimos anos. Isso é fato notório. Levar R$ 100 a um supermercado, você vai tomar um susto com a quantidade de itens que você vai pôr dentro de uma sacola. Não é mais dentro de um carrinho, mas dentro de uma sacola. O que nós devemos fazer para se preparar para esses cenários caóticos? Gastos do governo, de inflação e de taxa de juros. A melhor maneira é você investir o seu rico e suado dinheirinho. Como assim eu vou investir o meu dinheiro? Uma forma bem simples, rápida, fácil de você investir o seu dinheiro. Porque, veja só, o que é investir? Investir é quando você multiplica o seu dinheiro no longo prazo. Então, você investe em um produto financeiro e recebe uma rentabilidade. Por exemplo, você recebe a rentabilidade da taxa Selic quando você investe no Tesouro Selic. Investir no Tesouro Selic significa que você receberá a rentabilidade da taxa Selic, que hoje, no momento que eu gravo este vídeo, está em 11,5% ao ano. Acredita-se que na próxima reunião do Copom, que vai acontecer agora em dezembro, os juros vai se aumentar de mais meio ponto percentual. Vai pressionar cada vez mais a vida do brasileiro, porque juros elevados ninguém gosta, inflação também não. Então, nós teremos uma pressão sobre os nossos ganhos. Mas se você não quer perder tanto, você deve investir parte do seu dinheiro. Onde? No Tesouro Selic. Isso não é nenhuma recomendação de investimento, mas uma forma de você não perder dinheiro para a inflação e multiplicar um pouco da sua renda é, com certeza, investir no Tesouro Direto, que você vai receber a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Uma outra maneira de você investir é o famoso IPCA+. O que é o IPCA? É a inflação, o índice de preço ao consumidor amplo. Então a inflação hoje está em torno de 4,76%. Se você investe na inflação, que é esse valor, você ganha mais uma taxa que chegou inclusive a 7%. Então 4,7 mais 7%. Então você ganha superior à inflação. Então você pode investir no Tesouro Selic, recebendo a taxa Selic, você pode investir no IPCA, recebendo a inflação mais alguma coisa, mais 7%, você ganha acima da inflação. Você pode investir num tesouro pré-fixado, hoje tem tesouro pagando 13% ao ano, que é uma taxa sensacional. Lembrando que o tesouro é um título do governo, certo? Que você vai pagar imposto de renda sim, porque o governo ele não dispensa, quem dispensa é o exército. Então, quando você está nesse cenário de inflação, de juros elevados, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu dinheiro e vai investir, porque você não vai perder grana, você não pode perder grana. Esses investimentos nós chamamos de renda fixa, porque eles oscilam muito pouco, oscilam quando tem marcação a mercado. A outra forma de você investir o seu dinheiro
são o que a gente chama de renda variável. Aí já entra as ações, fundos imobiliários, os investimentos no exterior, nas ações dos Estados Unidos, nos fundos imobiliários americanos. A gente pode investir também no Bitcoin, que é o grande assunto do momento, né, que está chegando basicamente a US$ 100.000, uma única moeda. Então, acredita-se que essa moeda virtual, o Bitcoin, que foi criada em 2008, vai chegar a R$ 1 milhão no futuro, porque ela é uma moeda escassa, é uma moeda descentralizada, os governos não têm acesso, os governos não ficam que nem urubus em cima dessa moeda, então ela é descentralizada, ela é minerada em grandes fazendas, elas são, como eu falei, descentralizadas, e são escassas, só existe 21 milhões de moedas. Em torno de 450 moedas são mineradas por dia. Então ainda existe milhões de moedas a serem mineradas. E se você não entrar nesse momento, nessa onda, você pode perder um grande bonde no futuro. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas é uma das estratégias de você fazer o seu dinheiro multiplicar. Observe o Brasil, o cenário atual. Não é questão de política, não é questão ideológica, é simplesmente uma questão econômica. Você vai querer perder o seu dinheiro deixando na inflação, na poupança, porque os bancos eles não vão te dar uma rentabilidade que você necessita. Os bancos vão usar o seu dinheiro na poupança para ganhar mais dinheiro. Então arranca o teu dinheiro da poupança e investe no tesouro. Isso não é recomendação, mas você vai ganhar mais rentabilidade, você vai ter uma maior rentabilidade fixa e na renda variável. A renda variável você tem que investir sempre para longo prazo, porque elas oscilam no curto prazo. Ações, fundos imobiliários, Bitcoin, seja as ações americanas, elas vão oscilar bastante no curto prazo. Será aquele parece muito com o exame de cardiograma. Então há uma variação muito diariamente, semanalmente, mensalmente, mas no longo prazo as ações são sempre os melhores investimentos, porque eles têm um poder explosivo. Imagine a Apple, o poder dólar que a Apple tem, a Nvidia, a Coca-Cola, o Bank of America, a Meta, empresas de petróleo, empresas de tecnologia, elas têm um alto poder de explosão, porque nós usamos tecnologia diariamente. Então, quando você investe numa empresa, você ganha na valorização das ações, você ganha nos dividendos, você ganha no JCP e você um grande e importante detalhe, você não pode olhar o seu patrimônio, você tem que olhar exatamente o quanto que esse patrimônio está colocando de volta no seu bolso, em dividendos. Olhando o Brasil atual, de cenário de incertezas, de caos, confusão política para todo lado, o Brasil é essa instabilidade política a todo momento, é uma instabilidade jurídica a todo momento, as leis que valem hoje já não valem amanhã, o político que era preso ontem virou presidente hoje, o político que está descondenado vira presidente, o político que está inelegível pode virar elegível. Então, livre-se dessa bagunça política, jurídica e pegue a sua cabeça e centre para fazer o teu dinheiro ser multiplicado. O que vale a pena? Ficar em um grupo discutindo sobre política ou pegar o seu dinheiro, pegar livros que falem sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças e entender melhor esse mundo. Afinal, você é um adulto. Você não é mais aquele adolescente que está tomando tereré em frente de casa e as pessoas fazem tudo por ele. Agora você é um adulto, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você não pode fazer mais só o que gosta, você deve fazer o que deve ser feito. Você agora virou a chave e está em outra fase. Você não vai querer perder o seu dinheiro para o governo, seja para a inflação, seja para os juros. Você não pode ficar pagando juros a vida inteira, pagando boletos para as pessoas. Você tem que pagar um boleto para você mesmo. Pague um boleto. Fuja da corrida dos ratos. Exploda essa gaiola mental do qual a gente foi colocada por tantos anos. Ponha o seu dinheiro, seu rico dinheirinho. Quanto? Seu dinheiro quanto? Cara, no mínimo, você deve reservar 10% para investimentos. Não pode ser menos que isso. O ideal é que você invista entre 10 a 30% de tudo que você ganha. Ah, mas eu ganho muito pouco. Então, olhe as suas despesas. Onde estão saindo as suas despesas? Com certeza é só para fast food, para delivery, para coisinhas, para joguinhos, coisas desnecessárias que estão tirando dinheiro do teu prejudicial. Isso é maléfico, você está empobrecendo o seu eu do futuro. Se você ganha pouco, veja onde você pode cortar. E não pode cortar tanto assim e fazer renda extra. É importante você fazer entrar mais grana.
Três coisas eu aprendi nesses últimos tempos, né? Três coisas que eu acho que você deve também levar para sua vida. A primeira coisa, você deve abrir as torneiras, isto é, deixa o dinheiro fluir, deixa o dinheiro entrar da sua renda mensal, da sua renda extra, faça o dinheiro entrar. Segunda coisa, feche os ralos. Olhe onde estão os gastos, feche os ralos. Olhe os seus gastos. Você vai parar de gastar? É claro que não, você precisa viver, mas você não precisa gastar tudo o que recebe. E depois diminua o teu padrão de vida por no mínimo 6 anos. Pô, Daniel, tá dizendo para eu parar de viver por 6 anos? Claro que não. Eu invisto e não estou parando de viver. Eu não estou trancado dentro de casa, né? Então você tem que deixar o dinheiro entrar, controla os seus gastos, fecha os ralos, diminua o seu padrão de consumo por pelo menos 5 anos. Se você fizer isso aí, depois dos 6 anos ou 5 anos, você vai ter tempo para usufruir do seu patrimônio. Alguém pode dizer assim: devemos gastar porque a vida é muito breve. 99% da humanidade estará viva amanhã, incluindo com certeza você. Claro que é uma roda gigante, é uma incógnita, podemos não estar aqui amanhã, mas 99% das pessoas estarão aqui para ver o dia nascer e estarão sem dinheiro, com o bolso vazio. O que você vai fazer? Você deve fazer e ter uma atitude de adulto, né, de pessoa adulta. Colocar o seu dinheiro para ser multiplicado. Então, basicamente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Não esqueça, o teu dinheiro pode ser destruído pela inflação, pode ser destruído pelos juros altos, pelas tributações do governo, pelos gastos excessivos que o governo faz. E você vai fazer o quê? Bota o teu dinheiro para ser multiplicado. É basicamente isso. Eu espero que você tenha entendido e se inscreve no nosso canal, cara. Nos ajude, deixe o seu like. Nos veremos nos próximos vídeos.